Qual é o segredo das grandes empresas? Existe um paradoxo de empresas que começaram com um capital muito grande e fracassaram, e daquelas que começaram muito pequenas e hoje são grandes empresas, como por exemplo Jeff Bezos, que começou lá na garagem da sua casa em 94, com uma pequena livraria virtual e hoje é uma mega estrutura. Ou a Tramontina aqui, brasileira, que começou com uma pequena cutelaria e hoje está no mundo todo praticamente. O segredo é você ter um produto de qualidade. É você analisar qual é o teu nicho de mercado, a necessidade dele, você ter um ótimo produto e a persistência em vender esse produto. Mas de todas as empresas, eu diria que a maior empresa é o cristianismo. Jesus Cristo começou pequeno, com capital inicial zero, apenas com 12 funcionários. E olha o que é hoje. Olha a estrutura das igrejas hoje pelo mundo afora. Olha o bem que elas estão fazendo. Ele conseguiu analisar esse nicho de mercado e colocar o seu produto com sucesso. É o que nós vamos ver hoje nessa passagem que está no livro de São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 e seguinte. Vai dizer assim: tendo convocado os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder para expulsar demônios e curar todas as doenças e todas as enfermidades. Então que Jesus reúne os seus 12 apóstolos, tira do meio dos discípulos, reúne os seus 12 apóstolos e os envia em missão. Primeiro ele pede para que os próprios discípulos pedissem para Jesus que enviasse operários, pois a messe é grande e os operários são poucos. Agora ele envia os operários à messe. Aqui é uma espécie de aula prática, né? Ele envia então os seus 12. O número 12 é significativo, porque são os 4 pontos cardeais, né? E a Santíssima Trindade agindo sobre isso. É a evangelização no mundo todo, né? Aqui nós vemos que Jesus, nesse nicho de mercado que ele identificou, que o povo estava sim necessitadíssimo. Por quê? Porque os chefes das sinagogas, os fariseus, os doutores da lei, eles abandonaram o povo ao léu, à sua própria sorte, porque eles estavam interessados no dinheiro, no sucesso, na aparência, e esqueceram de conduzir o povo para Deus, né? Então Jesus vê esse nicho de mercado, não só na parte espiritual, mas na parte física também. E é importante notar que os milagres foram necessários no começo da igreja para que as pessoas vissem que aquilo que eles pregavam, aquela palavra que eles pregavam, era chancelada pelo poder divino. Era óbvio que aquilo só podia acontecer, aqueles milagres, pela mão de Deus. Então, era para dar credibilidade à sua palavra, né? No entanto, hoje nós temos o maior milagre que nós podemos ver, o maior milagre que é a transubstanciação do pão na carne de Jesus e do vinho no sangue de Jesus no altar. E na maioria das vezes passa assim, batido por nós e nós não prestamos atenção nisso. Foi para isso também que Jesus enviou que formou a sua empresa, enviou os seus empregados, seus promotores de venda. E é necessário entender que para ser um promotor de venda é preciso ter autoridade para poder vender. Eu tenho que experimentar esse produto, saber todas as qualidades desse produto e falar na hora da venda para o cliente todas as atribuições desse produto. Senão o cliente vai ver que se nem eu valorizo esse produto, ele vai ver que não tem, é porque ele comprar também, né? Santo Tomás de Aquino nos coloca uma questão aqui de por que Jesus também enviou Judas Iscariote. Aparentemente era uma imprudência, mas não. Jesus, é claro que ele, penso eu que ele tinha a esperança de que Judas se convertesse, porque ele quer a conversão de todos, que ele mudasse de ideia. Jesus sabia que ele era um traidor em potencial, mas Jesus também escolheu Judas Iscariote para ver que a igreja ela tem que ser não imprudente, mas ela tem que ser tolerante com os traidores. Porque a traição acontece entre aqueles próprios da gente, aqueles que a gente ama. O cara lá, sei lá, o Michael Jackson jamais me traiu, jamais me decepcionou, porque ele está longe. Somos os próximos, os da casa, os do meu grupo, é que podem me trair.
é que pode me ofender. E aqui Jesus dá um exemplo de tolerância, de perdoar essas pessoas. Não quer dizer concordar com a traição, mas sim de tolerar, de perdoar essas pessoas, né? Então Jesus envia de dois em dois. Jesus envia para anunciar a palavra, para curar os enfermos. Envia primeiro para os judeus, para que eles não tivessem depois a desculpa de dizer que, não, esse Jesus que diz que é o Messias aí, a gente não reconhece, porque a gente não viu ele, não foi pregado para nós. Então primeiro ele envia para os judeus. E aqui tem uma mensagem importante para nós. Todos nós somos enviados a um rebanho. Para cada um de nós, Deus dá um rebanho. Para uns dá um rebanho maior, para outros dá um rebanho menor. E nós temos sim a obrigação de vender esse produto. Mas primeiro tem que ser na nossa casa. É lógico que a casa de uns, a família de uns é mais fácil de vender esse produto do que de outros. Não importa o tempo que você vai levar. Importa a intenção que você tem de vender esse produto na tua casa. Como é que você vai vender? Falando? Não. Principalmente mostrando com a tua vida a autoridade que você tem para vender esse produto, porque você experimentou esse produto e esse produto mudou a tua vida. Esse é o objetivo, né, do nosso mestre, do fundador dessa empresa da qual nós somos funcionários, promotores de venda. Esse é o objetivo. Levar os nossos para ele. E tantos quantos a gente puder, os demais. Como está a tua empresa? Como está o teu plano de vendas? Tens alcançado a tua meta?